podcast Mais Saúde, cuidando de você. Janeiro é um momento de recomeço e iniciar novos planos. O primeiro mês do ano também é dedicado à promoção da saúde mental e emocional por meio do Janeiro Branco. O objetivo da ação é sensibilizar a população para a importância do bem-estar psicológico, tendo em vista que o Brasil é um dos países com maior número de transtornos de ansiedade no mundo. Eu sou Carlos Eduardo Ferreira e esse é o podcast Mais Saúde, que hoje recebe duas psicólogas aqui da Coordenação de Saúde Ocupacional do TJBA, Larissa Lima e Hanna Valença. Larissa, Hanna, muito bem-vinda ao nosso podcast e obrigado pela participação. Obrigada, Carlos. Obrigada, Carlos. Bom dia. Vamos lá. Primeiro eu vou falar com Larissa. Eu queria que você falasse sobre os sinais emocionais e comportamentais que indicam problemas relacionados à saúde mental e que a pessoa precisa procurar um acompanhamento médico ou acompanhamento de um psicólogo. Certo. Então, acho que vale a pena a gente retomar um pouco, do lema da campanha desse ano, a campanha Janeiro Branco, que traz como tema, nesse ano, paz, equilíbrio e saúde mental. Acho que a partir dessa campanha é importante a gente trazer a sensibilidade desse tema enquanto um tema transversal, para todos os meses. A gente não deve restringir o cuidado, e a importância da saúde mental somente ao mês de janeiro, mas pensar a saúde mental de janeiro a janeiro, Então precisa ser um tema que passeia por todos os meses, pelo cotidiano, da nossa vida. E o Janeiro Branco, ele faz uma alusão justamente à questão da folha em branco, Então, essa folha em branco que simbolizaria o recomeço, o início do ano, novas possibilidades, novos desafios, E a importância de priorizar o cuidado da saúde mental nesse processo. Mas assim, voltando à pergunta que você fez, acho que é um ponto importante realmente poder prestar atenção aos sinais, que vão variar muito a depender de cada pessoa, de cada realidade e de cada percepção também. Mas a gente consegue mapear, alguns sinais que são mais emblemáticos, assim, que a gente consegue ligar um alerta para dizer, olha, tem alguma coisa aí que não tá rolando bem, que a gente precisa se atentar. E aí eu destacaria, por exemplo, alterações no sono, Então, insônia, dificuldade para dormir, sono desregulado, alterações do apetite, Então, a pessoa ou está descontando na alimentação, alguma ansiedade, ou tá ficando sem fome, por muito tempo, enfim. O isolamento social, as alterações aí na interação social com as outras pessoas, então às vezes se perceber mais irritada, com menos vontade de interagir, de estar com outras pessoas. Apatia, então uma desmotivação para levantar da cama, uma desmotivação no trabalho. Acho que são sinais, que atentam para essa possibilidade de investir na busca de um cuidado mais especializado. Eu coloco a doutora Hanna na conversa. Queria que a senhora destacasse também a importância de procurar o acompanhamento médico-psicológico periodicamente, não só no aparecimento desses sintomas, porque é importante também fazer esse acompanhamento ao longo do tempo, como a Larissa destacou. Essa ação é uma ação que vai ao longo do ano, que não fica restrita a janeiro, e esse acompanhamento, o ato de procurar o acompanhamento psicológico, cuidar da saúde mental, também é algo que a gente faz periodicamente, não é só com o aparecimento de sintomas. Bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. E feliz ano novo, A gente está aqui falando sobre recomeços. E quem no ano novo botou como meta cuidar da saúde? Acho que muita gente aqui, E o quanto que a saúde mental fica colocada de lado quando a gente pensa em saúde, O convite hoje é para a gente incluir a saúde mental nesses projetos de vida, para 2026. Então, Carlos, quando você fala sobre buscar periodicamente essa avaliação da saúde mental, eu acho que a gente tem que trazer aqui a perspectiva de, quando a gente fala em cuidado de saúde, a nossa prioridade é a prevenção, de uma forma geral, Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente também analisa isso. Não é porque eu não tenho um transtorno mental que eu estou bem,
né? E quando a gente fala desses sinais e sintomas, eu acho que o exercício principal aqui é a gente convidar para essa autopercepção, né? Esse autoconhecimento, já que a gente fala de questões tão subjetivas, né? Que os sinais e sintomas são muito variados de indivíduo para indivíduo. Então, a gente faz esse convite para que a gente se conheça, se observe e pensar a saúde mental para além desse CID, né? Toda história, eu estava conversando com o Larissa há pouco, que toda história merece ser ouvida. Eu não preciso ter uma doença para que meu sofrimento seja validado, eu não preciso necessariamente apresentar um desses sintomas da classificação, né? De doenças para dizer, olha, então eu preciso de um psicólogo. Bom, Larissa, eu queria que você falasse sobre a questão da exposição das redes, né? A gente fica cada vez mais no celular, nas redes sociais, com pessoas expondo, às vezes, vidas que a gente tem como meta, e isso acaba afetando a gente de certa forma. O aumento desses casos de ansiedade, de problemas com a saúde mental, também pode estar relacionado a essa questão da grande exposição, do grande tempo que a gente fica dentro das redes sociais? Sim, sem dúvidas, né? Acho que é um tema delicado e muito atual, né, da gente conversar, que é justamente a exposição às telas, né, e às redes sociais, e o cuidado que a gente deve ter para que não se transformem em redes sociais mesmo, né, solitárias, né, que a gente acaba se isolando também a partir desse processo, né, das telas, e muitas vezes estando cada vez mais sozinha e sozinho, né. Então, com certeza, essa dinâmica, né, que a gente está inserida nesse processo das redes sociais e das telas, impacta diretamente, né, na nossa saúde mental. E pode, sim, acabar desencadeando ou agravando, né, adoecimentos psíquicos nesse processo, assim. Então, as redes sociais, elas têm um ritmo, né, elas têm, como você disse, né, esse processo de comparação, né, de aceleração constante. Esse acesso sem limites, né, que a tela proporciona, e que é bom por um lado, né, porque acho que isso gera uma flexibilização das fronteiras, né, então a gente pode se conectar, né, com pessoas, a gente pode se fazer presente mesmo à distância, e isso é muito bom, mas a gente também precisa cuidar, né, porque também diz sobre estar disponível o tempo todo, né, também diz sobre poder ser acessado o tempo todo, sobre muitas vezes perder ou ter uma dificuldade em construir nossos limites, né, em saber comunicar isso. E no trabalho isso é muito presente, né, porque quando a gente está ali operando pela rede social, né, pelo WhatsApp, enfim, a gente está disponível de alguma forma todo o tempo, né, então poder construir também o nosso limite nesse processo é muito importante, pensando a nossa saúde mental no contexto do trabalho. E a gente já vive numa lógica que nos pressiona a produzir o tempo todo, enfim, a atingir metas inalcançáveis de felicidade, inclusive, né? Isso é estimulado pelas redes. Então, se você não tem aquela vida perfeita, né? Aquela vida que pode ser postada, isso já traz questões também que possivelmente vão gerar um sofrimento. Para você que está ouvindo a Rádio Web TJBA, esse é o podcast Mais Saúde. Estamos conversando com as psicólogas Larissa Lima e Hanna Valença sobre os cuidados com a saúde mental e emocional. E para fechar, doutora Larissa, eu queria que a senhora falasse sobre os meios que pessoas que estejam passando por algum tipo de problema emocional na saúde mental podem acessar, tanto lá fora, tanto aqui no tribunal. Então, acho que Hanna traz um ponto importante quando ela diz que ninguém se cura sozinha, né, ou sozinho. Então, acho que o primeiro passo disso que você traz na pergunta é a gente poder reconhecer de que é possível pedir ajuda, né? De que a gente não precisa aguentar sozinha, né, ou sozinho, nenhuma questão, nenhum sofrimento, né? E para isso é importante a gente acionar nossas redes, né? Essas redes, elas podem ser tanto formais, né, através do suporte profissional, como também informais, né? Como grupos de amigos, família, grupos sociais, né, que nos convoquem a essa identificação e que a gente reconheça, né, enquanto uma possibilidade de apoio. Queria até trazer um recorte assim de gênero nesse processo, né, porque
para nós mulheres, inclusive, essa dificuldade de pedir ajuda é muito posta, né? Justamente por a gente achar que dá conta, né? Acumular jornadas de trabalho duplas, triplas, né? No cuidado doméstico, no cuidado fora de casa, no trabalho fora, né? Então, acho que tem uma especificidade importante aí da gente se atentar enquanto gênero, né? Mas, assim, trazer que, de modo geral, é preciso que a gente reconheça essa importância de pedir ajuda, né? E aí vou trazer um pouco, né? Sobre o serviço de psicologia aqui. E o serviço de psicologia no TJ, ele oferta atendimentos individualizados, né, no âmbito do acolhimento psicológico. Então, a proposta não é que seja uma psicoterapia continuada, né, mas que seja uma intervenção breve, né, focalizada, contextualizada, mais voltada ao acolhimento psicológico, né, e também pensar, né, um desafio para nós também é pensar ações coletivas de prevenção e promoção à saúde mental. E a gente também busca se inserir, né, na esfera organizacional, pensando aí o mapeamento e planejamento de ações relacionadas à saúde ocupacional de uma forma mais ampliada, né, mais estrutural, digamos assim. Acho que vale a pena também destacar um ponto, assim, né, que é sobre os momentos de crise, né, os momentos de urgência, os momentos que a gente identifica que está ali numa situação mais emergencial. Né, que aí a gente precisa acionar alguns mecanismos de suporte que deem conta, né, dessa complexidade. Então aí a gente sempre reforça, né, que busque um serviço de emergência, né, hospitalar, né, que tenha essa estrutura, né, para ofertar esse cuidado nessa complexidade, ou o próprio CVV, né, que também é um canal possível, disponível para momentos de urgência. Através do número 188, né, ou do próprio chat também, pelo WhatsApp. Então, são recursos, né, que a gente pode multiplicar também para outras pessoas. E aí a gente vai avaliando a partir também do grau desse sofrimento, né, como é que a gente conduz da melhor forma. É isso. Larissa, Hanna, muito obrigado pela conversa, acho que foi bastante, acrescentou muito para nossos ouvintes e muito obrigado pela participação. Obrigada pela oportunidade, né, de mostrar um pouco o nosso serviço, o nosso trabalho aqui. Sim, estamos à disposição. A todos para conhecer também. Esse podcast é uma iniciativa da CEGESP e conta com o apoio da Ascom. Receba informações da Secretaria de Gestão de Pessoas por meio do grupo de WhatsApp. Solicite o link de acesso pelo número 719-8158-3628. 719-8158-3628. O podcast Mais Saúde fica por aqui. Lembrando que no canal do YouTube do Poder Judiciário da Bahia, você escuta esse e a outros episódios. Até a próxima.